Fala Creepers, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, dessa vez a primeira coisa que eu vou fazer não vai ser pedir like nem pra você se inscrever no canal. Eu quero agradecer porque a gente bateu 100 inscritos na segunda-feira. Eu sei que pra muitos é um valor inexpressivo, mas pra mim é um marco que eu vou levar com muito carinho e é um valor alto pra mim, porque na minha concepção 100 pessoas enchem 3 ou 4 salas de aula. Então eu agradeço de verdade e bora conferir a parte final dessa série. Talvez a essa altura do campeonato você já saiba que meu nome é Shawn e que eu trabalho em um cinema que tem regras esquisitas demais. E bem, eu trabalho ali há 3 anos. Mas se você estiver um pouco confuso e caiu nesse vídeo de paraquedas, deveria começar pelo início. Caminhar até o trabalho ontem foi a coisa mais difícil que já fiz. Antecipação e medo se misturavam dentro de mim na mesma medida. A recomendação de David para descansar e dormir se mostrou impossível de obedecer. E passei a noite inteira temendo o que viria pela manhã. Quando cheguei ao trabalho, encontrei o cinema vazio. Uma placa na entrada anunciava: fechado temporariamente devido à falha de equipamento. E David já estava lá. Ele estava sentado em seu escritório apagado, encarando a parede em silêncio. Entrei e fiquei parado à porta. Não tive coragem de interromper seus pensamentos. Por fim ele ergueu os olhos. Ah, me desculpe, Shawn, eu não tinha visto você aí. Minha mente estava em outro lugar. Então ele se levantou e caminhou até mim. Você disse que quebraríamos regras hoje, eu disse. Sim, as regras número 10 e número 11. Regra número 10. Se você encontrar um livro encadernado em couro preto nas dependências do cinema, não o abra. Regra número 10. O livro negro, como gostávamos de chamá-lo. Você o via praticamente todo o turno, e superar a necessidade de abri-lo era uma das primeiras coisas que aprendi a fazer neste trabalho. Ninguém sabia o que havia dentro de suas páginas amareladas e antigas. Ele se movia e mudava de lugar misteriosamente. Você o via no canto da sala de lixo, apoiado de forma convidativa. Caminhava até uma sala ou até o escritório, apenas para vê-lo primeiro no chão do saguão e depois dentro do próprio escritório, deitado sobre a mesa de David como se sempre estivesse estado ali. Nunca tínhamos visto nem mesmo David abri-lo. Pelo visto, eu veria isso agora. Demoramos um tempo em comum para encontrar o livro. Procuramos primeiro no escritório, no saguão e nas salas. Depois voltamos, derrotados, apenas para encontrá-lo sob um dos arquivos de David. Ele soltou um riso de escárnio e foi pegá-lo. Suas páginas de aparência antiga, amareladas pelo tempo, estalaram quando ele o abriu com cuidado. De onde eu estava, não conseguia ver as palavras lá dentro, então me movi para olhá-las por cima do ombro dele. David fechou as capas com força. Ainda não, Shawn. Em breve. Minha irritação explodiu. David, eu não sei nada sobre o que está acontecendo. Não sei o que viemos fazer aqui hoje, nem porque estamos quebrando 2 das nossas regras. Não espero que você me conte tudo, mas precisa me dar alguma coisa. Minha raiva recuou tão rápido quanto havia surgido. Percebi que, apesar de tudo, ele ainda era meu chefe. David deu um sorrisinho de lado e... Você está certo, Shawn. Você merece saber alguma coisa. Sinto muito. Depois de 15 anos neste trabalho, você começa a se acostumar a não contar a ninguém mais do que precisam saber. 13 anos atrás, eu cometi um erro, Shawn. A sala 3 me enganou, usando o afeto que eu tinha por alguém bem próximo a mim. Eu abri a sala e quase trouxe um desastre para todos nós. É irônico, né? Somente o sacrifício da pessoa que eu achava que estava salvando ajudou a adiar o desastre. Adiar? Perguntei. Sim, Shawn. Nós pegamos tempo emprestado. Ontem, esse tempo acabou. A menos que hajamos, a sala 3 não vai mais precisar que alguém a abra. Ela escapará sozinha. E eu não posso permitir isso. Entendi. Mas e esse livro? O que ele é? Acho que você poderia chamá-lo de manual, de certa forma. As regras deste cinema estão todas aqui. Ele voltou a olhar para as páginas. Percebi que aquela conversa improvisada tinha acabado. Eu podia me dar por satisfeito com o pouco que consegui. David virou algumas páginas, examinando o conteúdo, antes de apontar para um trecho de página e sorrir consigo mesmo. Shawn, vou precisar pedir que você saia da sala por um tempo. Só por um tempinho, isso não vai demorar.
Eu hesitei, mas obedeci. Parado em frente à sala, eu conseguia ver a sombra de David nas persianas fechadas da janela do escritório enquanto ele se movia. De repente, outra sombra surgiu atrás dele. Ele caminhou ao redor até ficar em frente a frente. Outra se juntou a ela, e depois mais outra. Vozes abafadas chegaram até mim. A de David soava firme e determinada. As vozes que respondiam, muitas falando umas por cima das outras ao mesmo tempo, eram sussurros agudos, quase inaudíveis, como uma lâmina deslizando sobre a pele. As sombras se reuniram ao redor de David. Ele ficou imóvel, as mãos caindo ao lado do corpo. As sombras saltaram. Elas deslizaram, fundindo-se com a sombra de David. E então desapareceram. Sem esperar por uma ordem, corri para dentro do escritório. Arrebentei a porta ao entrar. David estava de pé junto à mesa, apoiando-se nela, exausto e ofegante, mas estava ileso. Que diabos aconteceu aqui? Perguntei. Que diabos eram aquelas coisas? David deu um sorriso baixo. Acho que você poderia chamá-las de mensageiros, ou capatazes. Será que você poderia não falar por enigmas uma vez na vida, David? Eu disse, exasperado por, mesmo agora, ainda ser mantido no sistema de só saber o necessário. Eu chamei algo que não deveria ser chamado, Sean, mas este é um dia difícil, e situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. Vamos, ela deve chegar em breve, e eu odiaria deixá-la esperando. Ele passou por mim, ainda carregando o livro negro. Depois de um segundo, eu o segui com uma frustração silenciosa. Ao abrir a porta do escritório, vi do que ele estava falando. Era a regra número 11, a dama de preto. Regra número 11. Se uma mulher de vestido preto oferecer uma bebida, não aceite. Uma mulher estava parada diante de nós. Era alta, mais alta do que qualquer um de nós dois, e seu rosto pálido contrastava com seus cabelos profundamente escuros. Ela usava um vestido esvoaçante, negro como a meia-noite. Em suas mãos havia uma taça de madeira entalhada. Eu já havia encontrado a dama de preto antes. Ela, ou aquilo, andava pelo cinema com frequência, parando as lanterninhas de vez em quando para oferecer uma bebida de sua taça. O líquido dentro dela era translúcido e, para todos os efeitos, parecia água limpa. De alguma forma, eu sempre duvidei que fosse algo tão inofensivo. E, felizmente, ela nunca nos força a beber, o que faz dela uma das coisas menos perigosas que você pode encontrar ali. Quando você recusava, ela apenas assentia em silêncio, de forma compreensiva, e seguia em frente. E agora ela estava ali. Você aceitará meu cálice? Disse ela, quase sussurrando. Sua voz era fraca e insondavelmente triste. Eu me preparei para recusar. Àquela altura, isso era quase memória muscular, aperfeiçoada por dezenas de encontros com ela. Mas minhas palavras ficaram presas na garganta quando percebi que ela não estava olhando para mim. Ela estava falando com David. Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu aceito, ele respondeu. David, o que você está... Isso precisa ser feito, Sean. Não há outra forma de impedir o que está vindo. Ele se virou novamente para a dama de preto. Ela sorriu de leve e entregou-lhe o copo. Beba. David pegou o cálice. Hesitou por um momento, então seu rosto endureceu de repente e ele bebeu tudo de uma vez só. Então engasgou, cambaleou e deixou o cálice cair no chão com um baque. Ele se apoiou pesadamente em mim e quase caí com o peso repentino dele. Seu rosto estava de uma palidez doentia. Ele tossiu e pequenos pontos vermelhos caíram no chão. Você pagou o preço, sussurrou a dama. Paguei, respondeu David, tremendo com mais tosses ensanguentadas. Agora cumpra sua parte do acordo. De fato, David, o que você procura? Ela sorriu tristemente. Eu procuro uma forma de impedir a sala 3 de se libertar. David escolhia as palavras com cuidado. Percebi que ele só teria uma única chance. A dama de preto franziu a testa. Você não vai gostar da resposta, criança. Tem certeza de que é isso que deseja saber? Eu tenho certeza, sua dama maldita. Sussurrou David entre os dentes cerrados.
Uma trilha fina e vermelha descia do canto de sua boca. A dama inclinou-se até o ouvido dele, sussurrou palavras que espero nunca ter que ouvir. Então endireitou-se novamente. Nosso acordo está completo. Adeus, David. Ela se virou e se afastou de nós como se nada tivesse acontecido. Dobrou uma esquina e de alguma forma eu sabia que ela não estaria lá se eu fosse olhar. David se virou para mim. Agora sangue também escorria dos cantos de seus olhos, e o livro negro caiu de seus dedos. David, o que você fez? O que está acontecendo e o que ela disse? Precisei me inclinar para ouvir sua resposta, pois sua voz enfraquecia a cada palavra. Vá para a cabine de projeção, Sean. Ligue todos os projetores. Faça isso agora, rápido. A autoridade em seu tom era absoluta. Eu corri para a cabine de projeção. Rapidamente, acionei cada interruptor, passando de projetor em projetor. O zumbido das máquinas preencheu o ar. Embora estivesse vazio, agora havia uma seção em cada sala do cinema. Percebi o que David estava fazendo. Percebi tarde demais. Disparei de volta para o saguão, descendo as escadas da cabine de 3 em 3 degraus. Eu precisava chegar a tempo. Eu tinha que chegar a tempo. Mas ele não estava mais em frente ao escritório. O livro negro estava no chão, aberto desde quando havia caído. O único indício de que ele sequer estivera ali. Corri até ele e olhei ao redor do saguão. É claro, David estava diante da sala 3. Sua mão estava na maçaneta. Ele olhou para mim com sangue nos olhos. David, por favor, cara, não faça isso. 13 anos, Sean. Use-os bem. Ele me chamou. Ele sorriu e então abriu a porta. A escuridão do outro lado era absoluta. Toda a luz parando no segundo em que tocava o batente. David não hesitou, deu um passo para frente e fechou a porta atrás de si. Eu fiquei parado, congelado. Ele tinha ido. Houve um estrondo surdo e a terra tremeu. A porta da sala 3 sacudiu em seu batente, enquanto o que quer que estivesse lá dentro forçava as paredes, ansioso para escapar. Mas lutou em vão. O que quer que David tivesse feito, o que quer que seu sacrifício tivesse alcançado, roubou a força da sala 3, prendeu-a novamente e comprou mais tempo. Comprou mais 13 anos. O tremor diminuiu, a porta parou de sacudir e então houve silêncio. Um farfalhar de páginas abaixo atraiu meu olhar. Olhei para o livro aos meus pés. Ele estava aberto na última página. E uma frase se formou nela, escrita em tinta preta. Regra número 12. Sempre deve haver um gerente. E assim a gente chega no final dessa história, galera, com o menino Sean virando gerente. Essa é a história original do autor, que inclusive se você quiser ver mais o trabalho dele, eu deixei o link da história aqui na descrição do canal, então tu pode conferir. E a história original acaba aqui. Eu já vi outros canais que continuam ali a história, né, a partir do momento que o Sean se tornou gerente, mas como eu não conheço o autor pessoalmente, eu não acho legal comigo e não acho justo com ele eu simplesmente pegar a história dele a partir do momento que ele falou ponto final e começar a criar uma fanfic a partir daquele momento para poder dar continuidade numa história que nem é minha, sabe? E é isso, galera. Tamo junto, obrigado e até o próximo vídeo.